Olá, chegamos ao final da semana, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Continuaremos aqui a nossa meditação na Palavra de Deus para termos esse encontro especial com o nosso Pai Celestial. É muito bom ter sua companhia, não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao resumo do que nós estudamos. Nós estudamos nessa semana que João não tem receio, nem vergonha, muito menos medo de dizer que aquele que andou entre nós era o próprio Deus em pessoa. Já no primeiro verso, ele já declara essa grande verdade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se alguém tiver dúvida de quem é esse Verbo, no verso 14 do seu Evangelho vai dizer, verso 1, capítulo 1, verso 14 vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o próprio Deus, estava com Deus, demonstrando a intimidade que ele tinha com o Pai, e ele era o próprio Deus. Já vimos isso durante a semana. Ou seja, Jesus é nada mais, nada menos do que a divindade escondida na humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, não usurpando ser igual a Deus, né? Ele fala assim, existindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Esse é o nosso Jesus. Por que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, aliás, o próprio João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que se fez teria sido feito. Então ele é o Criador de todas as coisas. Mas a pergunta é, por que Jesus, quer dizer, por que o próprio Deus teve que descer a esse mundo e morrer no nosso lugar? Porque a nossa condenação era pesada demais. A nossa dívida era grande demais, impagável, impossível de ser paga por nós. Cobrava a morte eterna de cada pecador. Mas por nos amar tanto, para que eu e você pudéssemos sonhar um dia viver eternamente em um mundo melhor do que esse, o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, substituindo-nos lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Qual era o preço? A vida do ser criador, o ser mais puro do universo. Se quer salvar a humanidade pecadora, vendida como escrava ao pecado, então cada gota de sangue. Esse é o preço? Então eu o pagarei, Senhor Jesus disse. Veio a esse mundo e morreu a morte que a nós estava destinado, derramando seu sangue para que eu e você pudéssemos sonhar com a liberdade total. E aí o apóstolo Pedro vai dizer que não é por sangue de bodes ou carneiros, não é por ouro ou prata que fomos comprados pelo sangue, mas pelo sangue precioso de Cristo, como sangue de cordeiro sem mácula. Aqui na lição sexta-feira, Ellen White vai dizer assim, o Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade com o Pai, como pessoa distinta, mas um com o Pai. A luz e glória, na verdade, de que Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Essa verdade infinitamente misteriosa em si explica outros mistérios e verdades de outro modo inexplicáveis, ao mesmo tempo em que se reveste de luz inacessível e incompreensível. Jesus, né? Jesus ele não passou a existir quando Maria deu a luz a ele, não. Ele já existia. Ele é o Deus eterno. Cristo deve ser revelado ao pecador como o Salvador que morreu pelos pecados do mundo. Ao contemplarmos o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, o mistério da redenção começa a ser revelado em nossa mente e a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Cristo manifestou um amor que está além da nossa compreensão. E de fato foi, né? Então o que aconteceu ali na cruz foi algo cósmico, não foi somente a condenação de um criminoso, né? Jesus foi condenado como um criminoso, como um desertor, como um traidor
do império, dizendo ser ele o Cristo. Várias testemunhas falsas se levantaram acusando. Mas o que aconteceu ali foi não foi um mero julgamento, mas foi algo cósmico. O universo inteiro tinha a sua atenção naquele momento da crucificação. Ali, o Filho de Deus foi glorificado e glorificou o Pai. Porque o mundo e o universo agora entendem que o pecado é maléfico, é ruim, que o diabo é ruim, é maldoso, que Cristo é bondoso, amoroso, que nós devemos devotar a nossa dedicação e honra ao nosso Criador, resistir ao diabo e rejeitar as suas insinuações. Foi na cruz do Calvário que isso aconteceu. Lá eu sei que Deus é bom. Lá eu sei que Deus não é indiferente. Lá eu sei que apesar de que as pessoas não me deem o valor devido, lá eu tenho o valor estabelecido, bem estabelecido na morte de Cristo. As pessoas podem olhar para você e lhe desmerecer, mas nunca vai acontecer isso com Cristo. Quer saber quanto que você vale? Olhe para a cruz do Calvário. Veja o Filho de Deus derramando o seu sangue para salvar exatamente você. Ali você vê que o Deus eterno te considera, te ama e deseja estar perto de você. Vamos orar? Como nós podemos agradecer, Senhor, tamanho amor? Somos pecadores, infelizmente, mas por Cristo e através de Cristo recebemos a salvação. O perdão dos nossos pecados, a purificação de toda injustiça que porventura fizermos ou cometemos, porque Cristo veio a esse mundo e morreu a morte que a nós estava destinada. Por isso, Senhor, nos inclinamos ante a Tua presença, por saber que o Senhor merece toda a honra, glória e louvor por o que o Senhor fez e ainda faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você? Amanhã terminaremos, amanhã começaremos uma nova semana de estudos. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem seu final de semana.